Então, muito boa noite. Estamos começando aí nosso encontro, a nossa semana. Meu nome é Luciana Albuquerque, a minha formação é educação. Eu estou na segunda graduação, quase concluindo licenciatura em letras e língua portuguesa, e eu tenho outras formações também, tá? Então, gostaria de agradecer muito a presença de todos. Nós estamos gravando essa aula e depois será disponibilizada. A nossa aula nós separamos esse conteúdo, que é redação para o Enem, porque é um conteúdo bastante importante, ele envolve toda a língua portuguesa, ele envolve todo o nosso repertório linguístico, todos os nossos conhecimentos das outras disciplinas. Nós temos o professor Adriano aqui de História, nós temos aí, nosso grupo já está bem grande, nós somos quase 60 pessoas, né? Então, eu quero mostrar para vocês como tudo isso faz parte do nosso repertório e nós vamos precisar disso. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que vai demorar um pouquinho, que é o Moodle. Tá? Então, nós vamos acompanhá-los nessa trajetória de estudo, tá? Incentivando aí com esses materiais, tá? E a redação é muito importante, a gente tem que puxar a brasa para o nosso lado da língua portuguesa, porque tem várias dicas, inclusive de começar a prova com ela. Aí não deixar ela por último, porque ela levanta o score, o status da nota de vocês, né? Então, nós temos algumas dicas, e ela já cheguei a postar aqui no Moodle, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Então, as principais dicas é o seguinte, nós não sabemos nunca qual é o tema que vai ser trabalhado na redação. Porém, nós destacamos os assuntos mais evidentes durante o ano, né? Que são as questões de 2022, por exemplo, o assunto que caiu foi sobre as questões indígenas. Esse ano, provavelmente, a questão ambiental, ela está muito em foco, está muito em voga, e a questão indígena também, o novo ministério, né? A presença do povo, né? Então, tem várias questões que são muito importantes que podem e serão uma possibilidade. Então, estou mostrando aqui a tela para vocês, que aqui tem uma dica importante, vocês podem olhar, esse módulo é o módulo da redação específico, tá? Que aqui já tem uma dica, comece pela prova de redação, tá? Porque a gente chega cansado lá, e aí como é que a gente vai ter criatividade e repertório para desenvolver a prova? Então, é melhor quando a gente chegou, tá com a mente fresquinha, não tá cansado, e aí vê ali o tema e vê as dicas, né? Que a prova do Enem, ela te dá algumas dicas, ela bota textos, imagens, só que não é permitido fazer cópia, não pode copiar nada que está ali, tá? Nada específico do que está ali e nem literalmente o que está ali, que zera a redação, né? Então, eles contextualizam o tema. Então, é importante a gente, quando a gente tiver um tema, que a gente pense, por exemplo, para que lado a gente vai. A gente pode até fazer um esqueminha num papel, atrás da prova, questão ambiental, né? Eu faço algumas setas, para onde me leva, né? Questão ambiental, povos indígenas, saneamento básico, educação ambiental nas escolas e na sociedade,
questões de políticas públicas. Então, a gente tem que ver qual desses caminhos a gente vai seguir e qual é o repertório que a gente tem que poderia somar melhor, né? O repertório é aquilo que eu sei, aquilo que eu poderia falar e talvez alguma coisa que eu pudesse citar, algum órgão que eu pudesse citar, ou alguma citação, algum filósofo, algum pensador, algum especialista na área que eu pudesse citar, né? Então, estruturando esse raciocínio, pode falar, Aline. Assim, ó, no tocante, professora Luciana, com relação, eu posso citar diretamente algum autor, mas eu não posso fazer cópia, é isso? Mas eu posso citar a frase do autor, mas no geral, seria uma citação indireta? Desculpa estar perguntando, mas pelo que eu entendi, assim, não pode, porque seria uma cópia direta, né? Aí, com relação à citação, Não, eu teria que fazer uma citação explanando a fala desse autor? não, eu me referi ao repertório que aparece no Enem. A folha de redação do Enem é chamado, vem o tema, e aí vem os chamados repertórios. Aí aparece ali um texto referente àquele tema, um gráfico, para exemplificar o tema. É isso que não é permitido copiar. Né? Se eu vou falar da questão ambiental, aparece um texto ali, né, que me dá um gráfico e tal. Eu não posso copiar aquilo, não posso tirar informações exatas dali, é só para eu entender o tema, tá? Então, eu tenho que falar com as minhas próprias palavras, né? Esse caso de citação é uma outra parte. É quando eu estou dentro do tema, desenvolvendo na introdução, eu introduzo o assunto no desenvolvimento, eu vou colocar alguns argumentos. Eu posso escolher, e é bom que se trabalhe, e não se trabalhe com muitos argumentos, porque é só 30 linhas. Se eu colocar dois argumentos, é o seguinte: eu vou dizer assim. Eu vou falar sobre educação ambiental nas escolas, então, né? Então eu entro na parte do desenvolvimento. É necessário que as políticas públicas permitam e façam, patrocinem, ou que as políticas públicas sejam mais sérias em relação à educação nas escolas. Aí eu desenvolvi dentro do argumento, aí eu continuo. O esgotamento sanitário também nas cidades é muito importante. Então, assim, quanto mais eu trouxer argumentos, aí eu falei da questão das escolas e eu falei da questão ambiental, depois eu entro no esgotamento sanitário, aí vai alargando e vai aumentando muito o texto para poder fazer o fechamento, tá? Mas aí eu posso trazer um caminho que eu escolhi e eu posso trazer uma citação direta, né? Uma citação direta e indireta, né? No caso do Enem, a gente não tem aquele espaço que a gente vai botar entre quatro e eu vou diminuir a fonte, como depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu estou falando aqui, é melhor demonstrar. Então, em relação à cópia do que está lá na prova do Enem, tá? E a citação, ela pode ser colocada assim, tá? Então, revisa, então, por isso começar antes, revisar o texto, mencionar os fatos, né? Aí é a questão de repertório da pessoa em relação àquele tema, que aí pode ser fatos e pode ser fatos datados e citações também, né? Segundo o IFAM, segundo o IBGE, segundo o portal da transparência, né? Então, também a posição
que a gente vai assumir dentro da redação, é importante que ela não seja uma posição muito radical, né? Que ela seja, que eu não use nem eu, né? Eu não diga eu penso, geralmente é na terceira pessoa. Nós pensamos, assim, deduzimos, eu compreendo que, né, de uma forma mais abrangente. A expectativa, porque te alarga um pouco, assim, para falar mais sobre o tema, porque se tu restringe e coloca assim, eu lá na minha família não tenho esgotamento sanitário no meu bairro, né? O eu, ele não, ele é mais requisitado em ensaios literários, ensaios artísticos, né? Assim como na academia é mais o nós, né? Eu só não estou conseguindo aqui mexer um pouquinho que abriu aqui, então acho que tem que diminuir um pouquinho aqui. Então são só dicas, né? Na verdade, redação a gente aprende, gente, fazendo, escrevendo, tá? Não tem outra forma. Ele não está me deixando aqui. Opa. Quando é modular, aqui ele dá uma caidinha. Abrir de novo. Então, essas são umas dicas que vocês vão encontrar ali no Moodle, tá? O básico, que a gente sabe, introdução de desenvolvimento e conclusão, tá? Então, assim, uma coisa importante para ajudar, mas que ela só vai fazer sentido para nós, é escrever. Então, nós temos e tivemos o ano passado a redação do mês, tá? Então, com os temas que a gente elenca, que acha possível que vai cair, a gente dá essa tarefa para o pessoal. Vamos trabalhar as redações do mês. E também vocês podem passar a redação para nós, para correção e para feedback, tá? Esse é um trabalho que é importante, é um trabalho que o feedback é super importante, a gente vai aprendendo como escrever e como melhorar a escrita, várias dicas, né? A gente aprende fazendo e reescrevendo, tá? Então, uma das coisas importantes que eu trabalhei um pouco no manual que a gente fez na UERGS foi coesão e coerência e a gente usar os conectivos, que é para juntar frases, dar continuidade de frases, para não repetir algumas coisas. Geralmente a gente encontra muito da oralidade, da nossa oralidade, para dentro do texto escrito. Então, eu falo, eu pedi a ele que fizesse tal coisa. Ele me respondeu que não. E assim, ele foi fazendo como ele quis. Tipo assim, claro, no ensino fundamental é muito comum a repetição e a gente vai levando isso para o ensino médio. E como não é estimulado a escrita, dependendo da escola ou do curso que a gente faz, essas coisas vão se repetindo. E sabe que acontece que é na universidade que a gente vai ter, pelo menos eu fiz pedagogia também, eu tinha uma ótima professora de português e aprendi dicas ali com ela que eu nunca mais me esqueci, né? Então, como usar os conectivos, né? Já vem assim, de conexão mesmo, mas de uma forma assim econômica, tá? Porque às vezes tem que a gente vai ver agora algumas redações aqui que tiraram nota 1000 em 2022 e
em milhões de estudantes, são muito poucos que tiram nota 1000. Seria nota 10, né? Nota 1000. Vamos dizer que o corretor viu e não tinha erro. Milhões de estudantes, ali tu tem 20, 30 pessoas que conseguem tirar essa nota, tá? Mas, olhando as redações, depois a gente vai ver que não tem nenhum mistério, tá? Então, a gente usar, por exemplo, os conectivos de introdução ou relevância. Primeiramente, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, para começar, sobretudo, principalmente. Então, isso aqui está no Moodle. Eu, particularmente, desses conectivos aqui, eu uso primeiramente ou principalmente. A gente vê que a gente, quando começa a escrever, a gente tem uma tendência, e quando a gente retorna ao texto, a gente vê aquela palavra se repetir. Então, por isso que é bom a gente escrever e retornar ao texto e ver que a gente, daí na segunda vez que a gente volta no texto, a gente volta com uma visão assim, ó, vamos dizer, eu vou cortar excessos, sabe? Então, precisa isso aqui? Não. Eu tirando isso aqui, perde o sentido? Se não perder o sentido, é coisa que tá demais, tá? Então, a gente geralmente tem essa tendência de pegar uma palavra e dizer é muito importante, né? A gente exagerar no exagero do advérbio de intensidade. Extremamente importante, a gente bota 2. Eu fazia muito isso. Então, na primeira vez que a gente escreve, vai. Na segunda que tu fizer a leitura, tu vai com a intenção de cortar. Tá? É uma dica. Então, aqui tem vários conectivos. Opa. E aqui alguns exemplos, né? De sequência ou continuidade, quando eu estou falando sobre o assunto, tá? Que eu posso usar logo, portanto, a gente sai daquele parâmetro de conjunções, e aqui são conectivos que fazem mais sentidos, né? Conclusão, resumo ou recapitulação, né? Recapitulando, né? Por isso, então, assim sendo, então, enfim, portanto, em conclusão, em resumo, em suma. Então, vocês olhem, deem uma olhada nesse. Isso aqui, essa palavra, por exemplo, destarte e dessarte. Isso aqui eu percebi numa redação de uma aluna minha, do ano passado, que ela estava saindo do ensino médio, e ela usou essa palavra. E essa palavra não combinava muito com o texto dela. Né? Então, eu achei interessante, da onde tu tirou essa palavra? Minha professora do ensino médio me deu essa palavra ali para. Aí eu comecei a notar que essa palavra estava aparecendo mais nos textos. Eu nunca tinha visto ela, sabe? Sabe quando vem as palavras novas? Então, assim, não necessariamente que tu tenha que usar esta palavra, porque tem outras sinônimas que podem combinar mais com o teu texto e mais com a forma com que tu fala, né? Ou que tu escreves. Então, achei muito interessante, comentei com ela e disse assim, não combina muito assim com o resto do teu texto, né? Mas é uma dessas técnicas que, quando a gente trabalha esses conectivos, né, a gente tem que ter cuidado para não tornar o texto, no texto, muito evidente que tu vai usar várias vezes, né? Várias palavras, vários conectivos exageradamente.
tá? Então, a gente usa moderadamente. A gente procura escrever com as nossas próprias palavras, né? Adição, né? Bem como, assim como, além disso. E na adição, a gente tem muito reflexo da oralidade. Palavras e frases e pontos e vírgulas e. Tá? Então, é palavras, vírgula, pontos, vírgula, frases, vírgula. E quando for a última, eu coloco e reticências. Na última, eu coloco e. Né? Então, tem várias dicas, assim, que é, por exemplo, essa dica que a professora me deu na época para a turma, era chamada de anafóricos. É dentro de uma frase, eu estou falando sobre algo. E esse algo vai se repetir. Então, se eu falo sobre o povo, mais adiante eu vou na frase, né? A frase não acabou, eu estou dissertando sobre ela. Então, os cidadãos, para não repetir povo, eu coloco uma outra palavra. Os cidadãos estão conscientes dessas leis que regem a cidadania. Então, eu procuro sempre trabalhar os sinônimos para não repetir as mesmas. A educação é um caso, quando a gente está falando sobre educação, é uma palavra que se repete bastante. Na educação, aí tu tem no aprendizado, no desenvolvimento, né? E são dicas para a gente não repetir as palavras, né? Então, aqui tem vários conectivos que eles estão classificados aqui como tempo, dúvida, finalidade ou propósito, mas, assim, praticamente a gente só usa alguma coisa quando a gente faz a prática dela, né? Quando a gente vai escrever o texto. Então, quando vocês estiverem escrevendo um texto, que nesse caso não é aquele do Enem, que tu não pode ter consulta, né? Neste momento, por isso que é bom exercitar, nós temos junho até novembro para fazer aí várias redações que vocês podem pegar essa colinha aqui e, eu acho que aqui cabe esse aqui. Eu vou usar esse aqui, eu vou usar esse conectivo aqui. E exercitando, porque isso depois fica na memória, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Então, esse é uma outra dica que eu coloquei. Agora, se eu consigo compartilhar aqui uma outra guia, que é então, vocês estão vendo aqui, né, o nosso ambiente Moodle. Mexam, entrem em todos os módulos, abram os materiais, pesquisem bem, leiam tudo, tá? Algumas coisas vocês podem baixar para o seu computador, fazer no seu computador, mas a gente está trabalhando assim nos módulos, né, de cada disciplina. Ali vai ser colocado um fórum dentro do módulozinho ali de português, de química, de física, de biologia, de história, um módulozinho para perguntas, para dúvidas e também os exercícios ali. Então, é bom fazer exercício, não ficar só na teoria, tá? Então, aqui a gente já está vendo as redações nota 1000 do ano passado. Então, o tema foi a questão indígena, que estava muito evidente, né? Então, aqui, aqui nós temos uma redação da Karina, de Caruaru, 18 anos, tá?
Então, é importante também a letra, que a letra seja bem clara, sabe? Consiga usar bem, ver que a letrinha dela é cursiva, né? Então, aqui embaixo, ó, até teve um errinho aqui, ó, desigualdade, tá? Ela até riscou ali, mas o importante é escrever a palavra direitinho e trabalhar isso. Então, assim, ela começa assim. Vamos ver se eu consigo ler a letrinha dela. Vou aumentar o tamanho aqui. Se aumenta para vocês. Mas tá. Vamos ver. Conseguem ver? É bem pequenininho, né? É bem pequenininho. Na segunda metade do século XVIII, vírgula, os. Deixa eu ver. Gente, não consegui. Eu estou usando até óculos. Então, aqui ela já traz uma informação, ó, século XVIII. Vou pegar aqui a transcrição, tá? Na segunda metade do século XVIII, vírgula, os escritores da primeira fase do romantismo elevaram, vírgula, de maneira completamente idealizada, vírgula, o indígena e a natureza à condição de elementos personificadores da beleza e do poder da pátria. Entre parênteses, viu? Quando, vírgula, na verdade, os nativos continuaram vítimas de uma exploração desumana no momento em questão. Então, vocês viram que aqui ela traz uma informação muito importante, ela contextualiza o século XVIII, ela traz uma informação de literatura que nós mesmos da área estudamos, que a primeira fase da literatura separada, né? A questão do indígena, ela é personificada. Inclusive, meu TCC vai ser sobre a literatura e a mitologia indígena, a forma como ele é visto, né? Nos diferentes movimentos da literatura, até chegar no indianismo, do indigenismo, né? E como ele chega na forma da literatura aqui no indianismo de vários autores, né? Bom, sem desconsiderar o lapso temporal, hoje nota-se que, apesar das conquistas legais e jurídicas alcançadas, aí vem o argumento, a exaltação dos indígenas e dos demais povos tradicionais não se efetivou no cenário brasileiro e continua restrita às prosas e poesias do movimento romântico. Aqui, ela justificou a introdução dela, né? Que ele está sendo visto só na literatura, né? Bom, a partir deste contexto, é imprescindível compreender os maiores desafios para uma plena valorização das comunidades tradicionais no Brasil. Nesse sentido, olha aqui um conectivo. É inegável que o escasso interesse político em assegurar o respeito à cultura e ao modo de vida das populações tradicionais frustra a valorização desses indivíduos. Isso acontece porque, como já estudado pelo sociólogo Boaventura de Souza Santos, há no Brasil uma espécie de colonialismo insidioso. É isso que eu me referi. Aqui ela traz uma citação e traz um autor. Isso que elevou a redação dela a status de redação nota 1000 pelo conjunto da obra, né, da questão da colocação da estrutura e ainda trazer uma citação, né? Ela contextualizou
dentro do romantismo, dentro de um século, como o índio é visto, depois o sociólogo, uma questão mais atual, mais real, né? Ó, então ela fala, ó, vamos ver aqui, ó, ademais, aqui é um conectivo, ó, tu verifica assim, ó, dessa forma, né? Ademais, é nítido que a dificuldade de promover um verdadeiro reconhecimento, né? Daí que ela está aqui ela está finalizando, ela trouxe bem estruturado aqui mais de um argumento. Portanto, de finalização, né, faz-se necessário superar os desafios que impedem a valorização das comunidades tradicionais do Brasil. Para isso, urge que o Poder Executivo na esfera federal amplie a verba destinada a órgãos fiscalizadores e tal. Então, é importante também que, na conclusão, não se venha com uma proposta uma proposta que já existe, né? Por exemplo, aqui ela está pedindo mais recursos, né? Então, assim, tipo, alguém escreve super bem e aí na conclusão urge-se, ou portanto, faz-se necessário políticas públicas para os povos indígenas. Se tu colocar de forma muito ampla, assim, né? Já existem políticas, então tem que ser mais específico. Ou tu colocar, geralmente, acho que esse exemplo também não foi muito bom, mas ser mais específicos, tu colocar uma coisa que já existe, sabe? Não colocar uma finalização, uma conclusão real. Geralmente, tem uma dica que daí eu vou trazer, que eu consegui um e-book que já vem com algumas coisas prontas, por exemplo, da Constituição, né? A lei, por exemplo, eu teria colocado a lei 10.693, que é a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira nas escolas e nas universidades, ou a lei 11.645, de 2008, a obrigatoriedade da história e culturas indígenas nas escolas de ensino fundamental e médio, nas universidades. Isso é uma lei, essa é uma lei que já tem 15 anos e que, apesar de ter 15 anos, ainda não é colocada em prática nas escolas e tampouco nas universidades. Aí seria um ponto de crítica. Nos próprios currículos das universidades, daqueles licenciados, né, não existe uma abordagem específica sobre essa metodologia ou uma formação de como tu vai trabalhar. Tem ainda a questão de relações étnico-raciais e tal. Então, é importante, tem alguns pontos de todos os assuntos que a gente possa imaginar, que a gente pode ligar a determinadas leis e a determinados ganchos da Constituição de 1988, né? O direito à educação, como direitos fundamentais, isso pode ser colocado. Segundo a Constituição de 1988, é assegurado aos cidadãos direitos à educação, à moradia, né? Tem várias coisas, isso aí a gente tem que retomar, porque aí a gente vai citar Constituição Cidadã, Constituição Federal, 1988, né? Então, passando adiante, aqui nós temos um exemplo, tá? As pessoas são bem novas, ó, Porto Alegre, inclusive. Aqui, essa menina tem 21 anos, 21 anos. Essa redação aqui tá bem difícil de ler, né? Foi escaneada aqui, né? Ó, então aqui sobre a mesma questão, tá? Abordagens diferentes. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial,
os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezadas, eu colocaria. Então, ela pegou já um pouco lá mais para trás, né, no Brasil, e daí ela entra aqui. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável. Daí ela já traz de volta para a realidade, né? Ó, sobre esse viés, é válido. Tá? Então, aqui já tem um conectivo, né? A gente pode fazer também esse exercício de achar os conectivos. Dessa forma, o conectivo, tá? Bem como, entretanto, desse modo, ó, tem vários, ó, diante do exposto. Aqui tem outro menino de Alagoas, ó. Aqui há uma citação que eu me referi, Aline, ó. Poeta modernista Oswald de Andrade relata entre aspas, erro de português, fecha aspas, que após um dia de chuva, vírgula, o índio foi vestido pelo português. Uma denúncia à aculturação sofrida pelos povos indígenas com a chegada dos europeus ao território brasileiro. Claramente é uma citação, tem o nome do autor, tá entre aspas, exatamente o nome da citação e o que foi dito, né? Então, isso é importante, né? A citação é todas essas que tiveram nota 1000, as do ano passado, aqui, ó. Pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, o direito dos povos originais à terra é inato, sendo anterior, vírgula, até a criação do Estado brasileiro. Que Deus nos ouça, porque nesse exato momento o marco temporal foi votado e foi para o Senado e vai para o Supremo Tribunal Federal e que ele não passe, né? Porque os indígenas vão perder seu território, vai ter uma corrida em função de terras, de legalização de terras. É claro que existem os povos tradicionais, aqui nessa redação ela coloca que os povos tradicionais não são só os indígenas, tem vários aqui, são os pescadores, tem o povo ribeirinho, né? É bem interessante. Ó, então aqui, ó, inclusive aqui, ó, ela vai além, ó, fala da questão das áreas ocupadas pelas populações tradicionais, não necessariamente se preocupam com a sua preservação. Comportamento, daí ela separa, fica bem claro, né? Populações tradicionais e povos originais. Tem diferença, né, gente? Então, é bem interessante e a pessoa tem que ter conhecimento, né? E ter cuidado para nessas citações não confundir, não. Eu trouxe o Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento. Bem interessante, tu viu? Vocês viram? Então, aqui, gente, eu vou colocar também para vocês no Moodle, tá? Então, primeiramente, o que é importante? Redação é escrever. Não se fica bom em alguma coisa se a gente não exercitar. Escrever. Depois de escrever, a segunda vez vem com um olhar mais crítico, de cortar, de verificar erros de português, verificar vírgula, pontuações e verificar a escrita das palavras, tá? Está correto, os acentos, e olhar aquelas frases que têm verbos
e palavras e conjunções de intensidade. É muito melhor, é bastante, estou exagerando, bastante bom, extremamente importante, especialmente, fundamentalmente, quando a gente bota dois termos juntos, é para dar uma ênfase, né, que não é tão necessário. Então, a gente vem e corta. Muda o sentido do texto? Eu poderia fazer diferente isso aqui? Tem outra forma de escrever? Gente, é incrível. Eu faço um texto, eu volto nele duas, eu volto nele na terceira vez, eu volto nele na segunda vez, eu já mudo, eu já vejo o erro. Principalmente na conjugação do verbo, tá? Porque se tu mudar, fizer uma alteração, tu muda toda a sequência do verbo, tá? Então, se tu tem que ver sempre ali o verbo utilizam, se é no passado, utilizaram, reforçaram, sempre, assim, trabalhar com esse detalhe do verbo, sabe? Não ficar oscilando muito. E aí, se tu muda uma coisa ali, mudou, tu vê que tem uma nova reescrita. É batata, volto na segunda, eu reescrevo, mudo uma coisinha, daí eu já tenho que mudar outras, várias outras. Isso seria bom fazer um exercício de reescrita, né? De escrita e reescrita. Na terceira vez eu vou e tem uma mudança, e aí tu vai vendo como, vai treinando o olhar, né, gente? É isso. Então, nós teríamos outras coisas teóricas, muitas para falar, mas redação e escrever é apenas prática. A gente vai melhorando porque a gente costuma levar coisas da oralidade para a escrita, né? E a nossa fala do português brasileiro, ele é diferente do português de Portugal. Então, o nosso português mesmo, ele é mais prático, vamos dizer assim. Tem expressões que nós nem usamos mais, porque nós dividimos o acordo lusófono com os países que falam a língua portuguesa, que são vários. Nós dividimos, mas nosso português se destaca bastante, porque ele é mais ágil e mais prático. Nós já não usamos voz, já é uma coisa. Então, a gente tem plena consciência de que o nosso português é um pouquinho diferente, não menos bonito, ele é tão bonito quanto, né? Então, a gente, com isso, são só umas dicas, tá? Quero saber, conversar um pouquinho, quero que se apresentem, viu? Eu comecei a gravar e já emendei, porque estava atrasada, queria que você se apresentasse e dizer para vocês que, como eu falei para a Aline e algumas pessoas entraram depois, não tem problema, nós estamos nos organizando em vários horários para ter aulas em vários horários, porque tem colegas que podem de manhã e de tarde, e eu, às vezes, poderei também de manhã e de tarde. Eu gostaria de experimentar essa possibilidade também, e tem alunos também que estão terminando o ensino médio, que também podem de manhã e de tarde, e alguns que trabalham, que fazem parte dessa população, né, que trabalha e estuda, como muitos de nós, né, terminou o segundo grau, e depois foi para a faculdade, trabalhando, estudando, também só pode ir à noite. E nós teríamos também sábados, tá? Então, nós estamos nos organizando para um intensivo e já conseguimos salas na UERGS, que é em Porto Alegre,
Então, eu sei que tem alunos extensionistas de outros lugares, mas nós queremos fazer essa experiência presencialmente, assim, de nos reunirmos, os extensionistas, ou alguma aula junto com os alunos, alguma formação, e daí tentar fazer alguma coisa híbrida, já que a gente já usa o EAD, né? Então, a gente queria fazer isso e vai fazer isso, né? Para tentar nos aproximarmos, então, quando tiver o intensivo da gente trabalhar a redação, da gente se olhar olho no olho, da gente corrigir, da gente conversar, porque assim, somos todos estudantes, seremos sempre. Todo mundo que opta por estudar, fazer faculdade, sempre será um estudante, sempre vai estar aprendendo. Então tem que ter essa humildade, né? Então, se não conseguir olhar, daí tem o vídeo, vai ter outras aulas, daí tem material, tá? Nada que não se possa resolver. Então, gostaria que, acho que o pessoal não se apresentou, né? Acho que foi antes da gravação. Se puderem abrir a câmera para a gente se ver, nos conhecer um pouquinho, dar um alô. É necessário mesmo ter que abrir a câmera? Ou só a voz tá suficiente? Abre, abre. O povo já tá muito calado, eu não vou abrir não. Já não querem nem Abre sim, falar. Ó, se pode mais abrir, alguém não abrir, tem eu abro problema. também. Só se mais alguém Pronto. abrir. Eu Abre, não o vou pessoal vai ficar abrir, sim. sozinho nessa. Abram, pessoal, por favor, a câmera, até que eu vou tirar uma foto aqui, tirar um print. Vamos abrir? Dá um sorrisinho. Ah, viu? Abriu. Ah. Ariane, eu vou tirar um print. Peraí, não fecha, vou tirar um print. A Ana. Pode se apresentar, Gabriel. Vamos lá. Pô, bom, meu nome é Gabriel, eu moro em Tapes, um município próximo de Porto Alegre. E eu tô planejando fazer esse curso para poder ingressar no Enem, conseguir uma nota boa. Eu planejo ingressar na UFPEL, né, na Universidade Federal de Pelotas, fazer design digital. E é isso. Eu tenho 18 anos também. Terminei o ensino médio ano passado, final do ano passado, e agora estou na expectativa de conseguir ingressar numa universidade. Ah, que legal, a Universidade do Adriano, né, Adriano? É o FPEL, É, eu vi se não me numa das engano. últimas aulas que ele é da UFPEL. Talvez a gente se veja por lá ano que vem, se eu conseguir. Sim, sim, sim. É da UFPEL, uma boa universidade. Estou gostando muito. Vou visitar o Polo agora, dia 1º de junho. Agora. Eu faço o EAD, né? Aqui na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, em Sapucaia do Sul. Aí tem uma programação de aproximar quem é EAD com o pessoal que é presencial. Enquanto eu termino a calma aqui. Quer que eu baixe? Acho que já tá baixo. Próximo, Aline, a Ana, a Ariane, Patrícia. Boa noite, meu nome é Aline, eu sou egressa da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, já vai fazer 4 anos ano que vem. E talvez uma segunda graduação, eu ainda estou indecisa em qual, eu vou fazer letras. E vou retomar os estudos, porque faz muito tempo que eu não estudo para vestibular, essas coisas. Vou me inventando. Aí, fica com a gente, boa sorte.
A Ana, Ariane. Então aí, meninas. Patrícia. Esse é o nosso grande desafio, né? A EAD. Eu estou aqui, para quem não conhece, eu sou a professora Patrícia, de língua portuguesa, e estamos aí, né? Vamos tentar suprir essas necessidades que ficaram aí por causa da pandemia. O pessoal que vai entender um pouquinho o sistema, como funciona, o cursinho ele é bem dinâmico, mesmo que vocês não participem, não possam participar nos horários, a gente vai deixar lá gravado, vai deixar o material. O importante é vocês acompanharem, procurarem abrir o Moodle, ver, para não deixar acumular, né, gente? Porque, na verdade, só depende de vocês. O cursinho, ele tá aqui, tá ali, vai deixar o material disponível, a gente vai poder fazer uma monitoria para vocês, uma ajuda. Se tiver alguma dúvida, tem um fórum de dúvida lá, coloca, a gente responde. Se eu já deixo aberto também, quem quiser falar comigo direto ali no WhatsApp privado, a gente pode conversar de boa, sem problema nenhum. Mas eu acho bem importante essa coisa do acompanhamento, porque nada se compara quando há uma aula, né, ali que tu está preparado, tuas dúvidas vão surgindo no momento ali, tu vai estudando. Para quem não tem tempo, é aquele esquema, é acompanhar, não deixar acumular e sempre, sempre persistir, gente. Não dá para desistir. Foco, tem que focar naquilo que quer, saber que só depende da gente, né? Cada um vai ter que fazer a sua parte e vamos nessa, né? Vamos todos juntos e boa sorte para todos. Eu espero poder receber notícias de quem passou no Enem aí e conseguiu a faculdade que deseja fazer direitinho, um curso legal que escolheu, que tem a ver com a pessoa. Isso aí é muito legal, sabe? Quando tu consegue. Eu acompanhei minhas filhas, eu também, Isso é quando entrei, importante, minha né, faculdade foi Patrícia? pelo Enem, e é super legal isso. É muito legal A mesmo. gente tem um retorno, né? O pessoal falar, né, que a gente fez alguma diferença. É isso que a gente quer saber, né? Se a gente está ajudando ou não. Isso é super importante. Então é isso. Muito obrigada. Eu estou um pouco assim, eu já sinto um pouco da garganta, né? Então, nós já estamos a 1 hora, mais ou menos. Então, na verdade, o ensino-aprendizagem, ele, na verdade, nós somos professores mediadores, né, do conhecimento, porque no caso da redação da língua portuguesa e da literatura, que é a nossa área, só a prática e só a leitura. A gente começa não determina só porque entra na universidade, né? É claro que a gente é mais estimulado na universidade a escrever e principalmente na pública. Eu sinto uma diferença bem grande da UBRA, onde eu estudei, que era particular, e depois na UERGS, né? A gente é bastante incentivado a produzir, a escrever, a leitura. Então, o repertório de vocês, que é os conhecimentos gerais, é importante. Então, assim, vê o jornal, vai ajudar. Vai ajudar também. Viu alguma notícia, tu não sabe o que é aquele termo, aquele aspecto jurídico, dá uma pesquisada. Eu sempre pego o telefone assim, vou lá e pesquiso. Tem palavras que surgem que eu ainda não conheço. É raro, mas aparece, eu nunca ouvi essa palavra, né? Então, coisas novas, coisas que não são da geração de vocês,
coisas anteriores à geração de vocês, né? Vocês têm que estar sempre um pulo no futuro, mas sempre vendo o que ficou de bom, o que veio de bom do passado e do que construiu até aqui, né? Então, na literatura, na história, né? É importantíssimo. Tudo isso é repertório e é multidisciplinar, então por isso que na redação ela vai testar, ela vai te dar um repertório aí sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Tratado de Genebra, sobre o nazismo, sobre os povos originários no Brasil, sobre a República, história da República no Brasil, sobre a democracia, né? Então, vocês têm que se aprofundar. E ali no nosso Moodle, a gente tem material sobre isso. A gente tem na filosofia, a gente tem na sociologia, na história. Tá? Então, quanto sempre mais vocês souberem um pouquinho de cada assunto, vai ajudar vocês na hora deles largarem a bomba, ó, escrevam. Aí, você precisa escrever e para isso tem que ter exercitado antes. Então, a gente tem, desde o ano passado, o cursinho, as redações do mês, que nós vamos já divulgar a redação do mês de junho, tá? Para vocês fazerem aí, e aí vocês colocarem ali no Moodle, e que a gente possa corrigir, ter reescrita, e assim vai. E essa disciplina, a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar os temas e a gente vai trabalhar essas correções e dicas e oficina prática também, né? É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, muito boa noite. Todo mundo com a sua família, jantar, Boa noite, descansar. Luciana. Obrigado. Obrigada, boa Obrigado pelo noite. pelos ensinamentos Obrigada. também. Muito obrigado. Obrigada, Gabriela. boa noite. Boa noite a todos, obrigado. Até a próxima, um abraço. Até a próxima. Um abração. Isso aí. Obrigada.